Senhoras e senhores, vamos para a revisão do Iluminismo, também conhecido como Ilustração, que tem seus primórdios lá no século XVII, mas que atinge o seu auge no século XVIII, conhecido como o século das luzes. Ora, o que você precisa saber sobre o Iluminismo? É fundamental que você saiba quais são os princípios, quais são as características, os filósofos que defendiam esses princípios. Ora, nós temos, por exemplo, o racionalismo, destaque para René Descartes. Temos o racionalismo também tomado como uma nova roupagem, o racionalismo que já estava presente lá no Renascimento Cultural, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, mas que agora é resgatado. Ora, estou me referindo, por exemplo, ao empirismo, defendido por aquele que é considerado o pai do iluminismo, John Locke, o inglês John Locke. Ele vai defender a ideia de que o conhecimento é obtido por meio das sensações, dos sentidos, das experiências. Ele defende a teoria da tábula rasa, a ideia de que o homem vem ao mundo com a mente como se fosse uma folha de papel em branco. E a partir das sensações, dos sentidos, das experiências, ele vai preenchendo essa folha em branco, outrora em branco, ok? Com conhecimento. Temos também a liberdade. Liberdade que é defendida, por exemplo, também por John Locke e por Voltaire. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade política. Ora, a ideia de que a liberdade é um dos direitos naturais do homem. Ora, temos a enciclopédia, uma obra vasta que contém milhares de artigos que vão ser escritos por filósofos, por cientistas, ou seja, uma obra que reúne o conhecimento produzido em diversas áreas. Ora, vai ter um papel fundamental na difusão das ideias iluministas. Destaque para os seus organizadores, Diderot e D'Alembert. Temos também as leis naturais. A ideia de que as ciências da natureza e também as relações humanas são regidas por leis naturais. Por exemplo, a economia, que seria regida por uma lei natural, o capitalismo, a lei da oferta e da procura. Um dos grandes defensores das leis naturais, como aquelas que regem o funcionamento do universo, está o grande físico inglês Sir Isaac Newton. Temos também a igualdade perante a lei. Ora, isso era defendido por todos os filósofos iluministas, a ideia de que os homens nascem livres e iguais entre si e perante a lei, a igualdade jurídica. Temos também o anticlericalismo, a crítica à interferência da igreja, da religião, nos assuntos políticos, na educação, na cultura. Portanto, defendem a separação entre Estado e igreja. Um dos grandes críticos da interferência da igreja nos assuntos políticos, na educação, é Diderot. Temos também, olha só, o liberalismo político. Mas espera aí, Dimas, e Rousseau? Deixa Rousseau para o final. E você vai saber por quê. No liberalismo político, a liberdade, a crítica, a concentração de poderes nas mãos de uma pessoa, a crítica ao absolutismo. E quem critica veementemente essa concentração de poderes nas mãos de uma pessoa é o francês Montesquieu, com a sua obra O Espírito das Leis, em que ele propõe a divisão tripartite do poder, poder executivo, legislativo e judiciário. Poderes que, segundo ele, deveriam ser autônomos, deveriam ser harmoniosos e deveriam promover a fiscalização um do outro. Temos também o liberalismo econômico, que defende a não intervenção do Estado na economia. Lembra? Laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar. A economia anda com as suas próprias pernas. O Estado só atrapalha. Um dos grandes defensores, considerado o pai do liberalismo econômico, é o inglês Adam Smith, com a obra A Riqueza das Nações. Ele que também defende a ideia de que a principal fonte de riqueza é o trabalho. Ok? Ora, e temos também o despotismo esclarecido, uma tentativa de se conciliar algumas ideias iluministas com o absolutismo. Ou seja, são monarcas, são déspotas, monarcas absolutistas influenciados por algumas ideias iluministas. Eu citei aqui o exemplo de José II, monarca, déspota esclarecido,
da Áustria. Uma de suas medidas, a tolerância religiosa no seu país. Poderíamos citar outros. A Catarina II, da dinastia Romanov. Catarina a Grande, da Rússia. Temos Frederico II, da Prússia. Temos também Carlos III e seu primeiro-ministro, o Conde de Aranda, na Espanha. E aquele que é mais conhecido por essas bandas. Estou me referindo a Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, primeiro-ministro do monarca português Dom José I. Agora, e o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau? Eu coloquei o Rousseau aqui à parte, porque Rousseau defende a democracia, a teoria da vontade geral do povo. A ideia de que o Estado foi criado para servir à vontade da maioria. Ele também é um ferrenho defensor da educação como algo transformador. Ok? Essas são as principais características do iluminismo. Não se esqueça. É isso aí.